Oi pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada, nós aprendemos e entendemos quais foram os motivos que deram início à Revolução Francesa, óbvio, na França em 1789. Entendemos também quais foram ali os grupos sociais que começaram a questionar algumas coisas que aconteciam na sociedade e foram ali os responsáveis por provocar todo o início dessa mudança. E vimos também que em 1791 foi promulgada então a nova Constituição da França. Ou seja, continuou lá com o rei, mas agora a França era uma monarquia constitucionalista. Esse governo francês vai durar até 1792, um aninho. E então a gente sabe que a primeira fase da Revolução Francesa, desde quando ali começou a Revolução, a queda da Bastilha, até o fim do governo constitucionalista, vai de 1789 a 1792. E a mudança, então, essas mudanças aconteceram de forma rápida. Lembra que esse é o significado do termo revolução? E as mudanças não pararam por aí. No vídeo de hoje nós vamos aprender então sobre a segunda fase da Revolução Francesa, que teve início em 1792. E vamos entender o que vai acontecer nesse período. O que será que aconteceu de tão importante nesse ano para dar aí então o início a essa nova fase, fazer essa ruptura. Lembram que nós terminamos o vídeo da semana passada falando que o rei e a rainha, se achando muito espertos, para sair do meio daquela confusão de revolução, tentaram fugir da França, arrumaram ali alguns mecanismos para tentar recuperar o poder igual eles tinham antes. Só que essa fuga deles não deu certo, eles foram descobertos e presos. É a partir desse momento, desse acontecimento, que as novas mudanças no governo vão começar. O rei e a rainha, mesmo depois do início da Revolução, lá na monarquia constitucionalista, eles iriam poder continuar governando, só que eles não iam ter lá aqueles privilégios que eles tinham lá no antigo regime e também iam ter lá que obedecer à Constituição. Só que eles não gostaram muito da ideia, então tentaram acabar com a revolução, acabar com o processo revolucionário. Mas na verdade, o que vai acabar no início dessa segunda fase da revolução é o próprio governo do rei. Depois daquela confusão toda, da prisão do rei e da rainha, as pessoas se reuniram e decidiram então fazer uma nova reunião, uma assembleia, chamada então de Convenção Nacional, onde eles decidem então criar uma outra Constituição. O voto continuaria, só que em vez das pessoas votarem de acordo com a renda, em vez do voto ser censitário, como a gente viu no último vídeo, ele seria livre então a todos os homens. Todos os homens da França poderiam votar, independente de quanto dinheiro tivessem. Já é uma certa evolução, mas a gente sabe que, infelizmente, as mulheres continuam excluídas desse processo por um bom tempo. Mas a principal mudança dessa Constituição agora é acabar com o governo monárquico, acabar com o governo do rei. Eles vão decidir, então, tornar a França uma república, fazer a proclamação da república na França. Ou seja, agora o governante ele não vai ser mais hereditário, igual era na monarquia, passar do pai para o filho, para o neto. Não, agora as pessoas podem escolher o governante que elas querem que esteja lá no poder representando elas. E o que será que aconteceu com o Luís XVI e sua esposa? No final deu ruim mesmo. Sabe para onde que eles foram? Para guilhotina. Foram condenados à morte e guilhotinados então em praça pública. E eles foram mortos, acusados então de trair a França por conta
daquele plano lá para tentar acabar com a revolução. Essa decisão de executar ou não o rei e a rainha gerou ali uma maior divisão entre a burguesia. Lembra que a gente aprendeu que tem os dois grupos, os girondinos e os jacobinos? Os girondinos falavam, não precisa matar eles, deixa eles presos lá, né, tranquilo. Já os jacobinos, que eram revolucionários, não, eles que queriam a morte do rei, e o grupo dos jacobinos acabou vencendo na hora de decidir isso. E o grupo dos jacobinos, eles vão conseguir se manter no poder e vão estar na liderança da França durante essa segunda fase da Revolução. Então, primeira fase da Revolução Francesa, tem ali um processo de grandes mudanças, mas ainda era uma monarquia, ainda tinha o rei. Já na segunda fase, então, acaba a monarquia, temos uma república, e quem governa nesse período, então, são os jacobinos, em especial o líder jacobino Robespierre. Lembram que os jacobinos, então, eles eram ali a parte mais baixa da burguesia, que estava mais próximo às camadas pobres. Eles vão, então, gerar grandes mudanças, realmente para ajudar ali a população mais pobre. Eles vão então pegar aquele monte de terra que os nobres tinham e vão dividir essas terras. Falar, ó, camponês fulano de tal, você vai ficar com esse pedacinho, o outro vai ficar com outro pedacinho de terra. E assim os camponeses tinham então acesso à terra. Eles também vão fazer com que a educação chegue a todos e também aquele aumento nos preços que a gente viu que aconteceu lá no dia da queda da Bastilha, eles vão então controlar isso para que os preços não aumentem tanto. E vão então tentar controlar ali a crise econômica da França nesse período. Só que é óbvio que nem todos gostaram dessas decisões, principalmente os comerciantes mais ricos, ou seja, os girondinos. E a briga entre jacobinos e girondinos não terminou, na verdade só piorou, porque em um certo momento, uma moça que fazia parte ali então do grupo dos girondinos foi e matou um homem que era um dos líderes dos jacobinos. Ah, mas os jacobinos não gostaram nem um pouco disso. E vai dar a maior confusão. Esse acontecimento, esse assassinato, ele vai dar início então ao período mais louco da Revolução Francesa, que é o chamado período do terror. E realmente terror é a palavra que melhor define esse período. Todos aqueles que demonstravam então ir contra o governo de Robespierre, que era ali o líder nesse momento, ou falavam, eu quero que acabe a Revolução Francesa e que a monarquia volte de alguma forma, todos os que demonstravam ir contra o governo nesse período então, eram condenados e iam para a guilhotina, igual aconteceu com o rei e com a rainha. Nesse período, milhares de pessoas foram condenadas à morte, sem sequer ter um julgamento. Com isso, com essas ações, os jacobinos vão perdendo cada vez mais a popularidade. As pessoas vão começar a não apoiar tanto as políticas deles. E no final, então, da segunda fase da Revolução Francesa, quem vai para a guilhotina é o próprio Robespierre e todos os aliados dele. Com a morte, então, de Robespierre, tem fim a segunda fase da Revolução Francesa. Uma fase que começa ali com a guilhotina, com a morte do rei, e termina também com a guilhotina, com a morte de Robespierre. E tem fim também o governo dos jacobinos nesse período. Mas a Revolução Francesa não terminou. Então, não perca o vídeo da semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação na semana que vem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!